Dos problemas que envolvem soma de termos em progressão aritmética ou em sequência aritmética, talvez esse tipo aqui seja o mais difícil. Por quê? Porque ele, primeiro, é um problema invertido. Note que você já sabe o resultado da soma. E, além disso, há duas coisas que você não sabe. Você não sabe o valor do último termo e você não sabe quantos termos estão sendo somados. Então, a técnica para resolver esse problema é a seguinte. Eu vou dividir isso em partes. Primeira parte. Identificar, obter a fórmula geral. Nesse caso será T. Eu ia botar Tn, mas o N já foi usado no problema, então não é salutar usar a mesma letra. Eu vou usar Tx. Tx é igual a 3x, e o 3 é porque a diferença entre termos consecutivos é 3. 3x menos 2. Pronto, aí está a fórmula geral, acabou a primeira parte. A segunda parte consiste em substituir lá na soma o último termo. Deixa eu escrever isso para você. Trocar o último termo pela fórmula geral. Então, a soma vai ficar 1 mais 4, mais 7, mais 10, e vai terminar no termo 3x menos 2. Esse aqui é o nosso último termo, que estava escrito n, agora eu troquei. A terceira parte é efetivamente efetuar a soma. É se portar como se você fosse efetuar a soma. Ora, Fábio, mas eu já sei o resultado da soma. Não tem problema. A gente vai se portar como se estivesse efetuando a soma. E como é que é isso? Eu vou somar o primeiro com o último. Está aqui o primeiro, está aqui o último. Quando eu somar essas duas coisas, eu vou ter 3x menos 1 vezes o número de termos, que é x. Perceba que o número de termos está aqui, ó. Esta fórmula corresponde a Tx. Então, eu estou somando x termos. Dividir por 2 e igualar isso a 925. Então, esse tipo de problema sempre vai cair numa equação de segundo grau. A equação de segundo grau que a gente tem aqui vai ser 3x ao quadrado menos x menos 925 vezes 2. Isso dá 1.850. Bom, e agora a gente tem que, de fato, resolver essa equação de segundo grau, né? Não há como escapar. Nesse tipo de problema, isso vai ser inevitável. Então, eu vou começar calculando o delta. B ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1.850. Isso vai dar 1.850 vezes 12, vai dar 22.200. Que somado a 1 dá 22.201. Bom, e aí eu enfrento um novo problema, que é como descobrir, porque no próximo passo eu vou precisar da raiz quadrada de delta. Como descobrir a raiz quadrada de delta? A maneira que a gente aprende, a usual, é ir fatorando o 22.201 para depois descobrir qual é a raiz quadrada dele. Eu gosto muito de usar o seguinte artifício. Eu vou cercando o número até descobrir a estimativa para essa raiz. Então, vou te mostrar como é que eu faço isso. Primeiro eu começo testando. Vou pegar aqui o 100 ao quadrado. Isso vai dar 1 seguido de 4 zeros. Bom, esse número ainda é menor
do que o 22.000, bem menor do que o 22.201. Então eu vou dar um salto aqui de 100 para 120. Eu estou pegando números que eu sei fazer o quadrado de maneira fácil. Por exemplo, o 12 ao quadrado é 144, então isso aqui dá 144 seguido de 2 zeros. Eu estou lá na faixa do 14.400, ainda estou um pouquinho longe. Eu vou dar um salto, eu vou para 140. Eu sei que 14 ao quadrado é 196, então isso aqui vai dar 196 seguido de 2 zeros. Estou chegando perto. Eu vou agora para 150 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, então isso dá 225 seguido de 2 zeros. Perceba que o nosso número 22.201 está aqui, ó, entre 19.600 e 22.500. Portanto, a raiz quadrada desse nosso número, tem que estar entre 140 e 150. E mais, se esse número tiver raiz quadrada exata, só há duas opções para ele. Porque como ele termina em 1, ou será 141, ou será 149. Daí eu testo essas duas opções. Na verdade, eu vou descobrir que a raiz quadrada de 22.201 é 149. Eu poderia até ter estimado isso, porque o 22.201 está tão mais próximo de 22.500 do que de 19.600, que essa opção aqui é intuitivamente descartável. Aí eu vou lá no cantinho, faço 149 vezes 149 para conferir se vai dar certo, e de fato vai, 22.201. Agora eu posso continuar a minha conta. O x vai ser 1 mais ou menos 149 sobre 6. Na verdade, eu devo pensar só na opção com o mais e não com o menos, porque o x representa quantidade de termos, então não há como eu ter uma quantidade de termos negativa. Então eu vou pensar só na hipótese positiva. 149 mais 1 vai dar 150. 150 dividido por 6 é 25. Portanto, eu acabo de descobrir que são 25 termos sendo somados ali. Número de termos. Mas a pergunta é quem é o n, quem é o último número ali. Isso é fácil de calcular. Basta agora eu usar a fórmula geral para calcular o T25. Fazendo 3 vezes 25 menos 2. Isso vai dar 73. Resposta é a letra C.